geral, o crescimento começa com o crescimento da produtividade. Primeiro, os países tornam-se mais produtivos. O que os economistas chamam de produtividade total dos fatores. Ou tudo que sobra para explicar o crescimento depois que você levou em conta a quantidade de trabalhadores e quantidade de capital. Primeiro cresce a renda, primeiro cresce a produtividade. Uma vez crescendo a produtividade, melhora as perspectivas da economia para frente, as empresas produzem mais, a renda cresce, e isso incentiva o crescimento do investimento e da poupança. Produtividade, como começa? Em geral, não é a produtividade via tecnologia. Esse é outro resultado surpreendente. Algumas vezes na história, a produtividade cresceu muito por inovações tecnológicas, novas técnicas de produção. Revolução Industrial, surgimento da máquina a vapor, máquina têxtil, estrada de ferro, indústria química. Há diversos momentos na história econômica, 5, 10, grandes momentos, em que surgem simultaneamente um conjunto importante de inovações tecnológicas que são capazes de iniciar um longo ciclo de crescimento, chamadas revoluções industriais, né? Eles são muitos, mas são espaçados, são importantes, são grandes, mas eles não conseguem dar conta dos ciclos de crescimento, por exemplo, ao longo dos últimos 50 anos. Você não consegue associar o crescimento a inovações tecnológicas em particular. Em geral, se não vem da inovação tecnológica, de onde vem? Novas e melhores instituições, novas e melhores regras do jogo, novos e melhores instrumentos de crédito, de seguro, de regulação. É um pouco que a gente aprendeu. Ciência sempre toma um cuidado. As verdades estão sempre aí para ser desmentidas com a próxima base de dados. O conhecimento é sempre imperfeito. Eu costumo dizer que a gente tem que ter com a política pública o mesmo cuidado que a gente tem que ter com a política de medicamentos, né? A gente nunca conheceu o último remédio, ou o remédio que vai resolver todos os problemas, e sempre pode ter um efeito colateral não antecipado. Cuidado com a política pública, porque muitas vezes a gente quer fazer o bem e termina por fazer o mal, por ministrar o remédio errado. Às vezes a gente acha que está fazendo um bom tratamento e, no fundo, o remédio se revela a talidomida, né? Então, esse cuidado com a política pública, ele porque é difícil. Tem sempre efeitos inesperados, a complexidade dos efeitos de qualquer reforma institucional não são pequenos. Mas como é que funciona, em geral, então, o crescimento? Na maior parte das vezes, pequenas reformas institucionais melhora os incentivos, permitindo um ganho de produtividade. Nova lei de falências, novos instrumentos de crédito, criar instrumentos de previdência de longo prazo. Pequenas reformas, em geral, não são grandes. São muitas, mas são pequenas. Um exemplo, vamos pegar, talvez seja um mau exemplo, Espanha, pós-80 e hoje. Espanha vive um momento difícil, mas é um país hoje, radicalmente diferente e mais rico e mais produtivo do que era há 20 anos. Se acompanha a história da Espanha ao longo desses 20 anos, uma sequência quase que interminável de pequenas reformas. Reforma da Previdência, criação da Previdência privada, instrumentos de crédito, lei de falências, por aí vai. A Coreia não é diferente. Irlanda também não é diferente. Os países que, em geral, passaram por uma transição de crescimento, pequenas reformas adicionais, ganho de produtividade e um ciclo de crescimento que pode durar 8 anos, 10 anos. Se as reformas param de ocorrer, se para de ocorrer o ganho contínuo de produtividade, o ciclo se esgota depois de alguns anos. Quer dizer, esse ciclo ele não é um moto contínuo. Você tem que estar permanentemente aumentando a produtividade. Um exemplo talvez melhor, mais próximo da gente, o Brasil hoje, né? Quer dizer, o Brasil, nos últimos 10, 15 anos, fez um conjunto importante de reformas. Não fez todas que podia ter feito, não fez todas que precisava ter feito. Tem vizinhos aqui do lado que fizeram mais em menos tempo, como o Chile e o Peru, que é um caso muito bem sucedido, na mesma direção.
Mas o Brasil fez um conjunto importante de reformas, da estabilização, a lei de responsabilidade fiscal, que foram grandes, a várias pequenas, né? Como todos os novos instrumentos de crédito, securitização, que foram criados nos últimos anos, a reforma da lei de falência, reforma no Código de Processos para execução de dívidas. O consignado é só um exemplo do novo instrumento de crédito, que hoje mais de 100 bilhões de reais de saldo. Mas esse é um. Para quem trabalha no setor agrícola, tem a LCA, para quem trabalha no mercado imobiliário, com a 10931, tem todos os instrumentos do patrimônio de afetação, ao novo regime tributário, aos instrumentos de crédito e securitização. Os CRIs, por exemplo, que hoje são tão importantes. Essas reformas, o que elas permitiram? Vou usar o termo de um historiador, David Land, eles soltam Prometeu acorrentado. Obrigado. Soltam Prometeu acorrentado. Você começa a ter instrumentos para financiar o consumo que eram inexistentes antes das reformas. Aliás, o Brasil cresceu nos últimos 8 anos, não foi por causa do investimento, nem o setor externo, apesar de a gente falar tanto do preço das commodities. Nem o governo é tão grande. O maior crescimento, cerca de 2/3 do crescimento dos últimos 8 anos, devia ser consumo. Você criou instrumentos de crédito que não existiam. Esses instrumentos permitiram que fatia importante da sociedade tivesse acesso a crédito, do financiamento imobiliário ao crédito consignado. Você gera aumento da renda, o aumento da demanda, o aumento da produção, o aumento do emprego e, agora, o aumento do investimento. O investimento começou a crescer uns 2, 3 anos defasados. É a história típica. O Brasil já teve um outro ciclo desses, que foi o ciclo do milagre, foi um ciclo muito mais forte. Mas o Brasil, pré-67, não tinha Banco Central, a gente esquece disso, não tinha os instrumentos de crédito duráveis, de automóveis. As reformas feitas na gestão Campos Bulhões são impressionantes. Várias reformas que criam um marco legal institucional novo, e permitindo, em particular, o crescimento do financiamento duráveis e automóveis, que é quando começa o ciclo do milagre. Como hoje, também tinha um ciclo de commodities favorável, que depois não sobrevive a 74. Mas não era só petróleo que cresceu naquele período, todas as commodities tiveram seu valor. O setor público hoje é um bom caso de uma reforma institucional, ou de algumas pequenas reformas, ou de várias pequenas reformas institucionais à espera de serem feitas. Quais são os grandes desafios que a gente tem hoje no setor público? A meu ver, nós temos pelo menos 3 grandes desafios. Em primeiro lugar, Raul Veloso depois pode falar sobre isso com muito mais propriedade do que eu. Quer dizer, em primeiro lugar, nós temos um desenho institucional em que a carga tributária tende a crescer. A maneira como coletamos impostos, ela tende a gerar um crescimento natural da carga tributária. Por exemplo, as dificuldades em reajustar a tabela do imposto de renda, mas isso é só um exemplo. Isso é só um exemplo. Há vários desses. Então, em nada sendo feito, a carga tributária cresce, o que aumenta o custo do investimento, né, e reduz o crescimento. Em segundo lugar, o Brasil gasta muito, quando a gente olha essas bases de dados, o Brasil gasta muito para a qualidade dos serviços que gera. A gente gasta como país desenvolvido, e que gasta muito, como os Estados Unidos, alguns países europeus, gastam mais que os Estados Unidos, para falar a verdade. Quando a gente olha na história, em geral, um país começa a gastar muito depois que ele fica rico. Primeiro o país começa a crescer, e a reboque do crescimento veio o crescimento da carga tributária. Um país emergente, típico, ela está entre 20% e 30%. Aliás, países que eram pobres nos anos 60, como a Coreia, que era 6% do PIB per capita americano, e hoje é mais de 2 vezes mais rica que o Brasil, tinha um Estado muito pequeno, relativamente ao que nós temos hoje. O Estado coreano, em geral, está entre 20% e 30%, está mais agora próximo de 28%, com fração da renda nacional. E a Coreia conseguiu crescer, educar, dar saúde e fazer política industrial.